Fala pessoal, professor Milton comentando mais uma questão de linguagens do Enseja. A nossa apostila já está disponível, atualizada para o próximo Enseja. O link está bem aqui na descrição. Dê uma conferida lá, a apostila de interpretação de texto, aquela que já ajudou diversos alunos a passarem no Enseja, meu filho. Então, vamos lá, professor. Questão de interpretação de texto também. Vamos lá, o que o examinador do Enseja quer? De acordo com o texto. O texto é pequeno, né? O texto é pequeno. De acordo com o texto, o acesso à informação promove a transformação da sociedade. Olha que legal. O principal elemento para a participação das pessoas nas mudanças sociais é. Então, nós estamos falando em acesso à informação que promove a transformação da sociedade. Vamos ao texto. A queda dos custos da tecnologia e a consequente disseminação da informática e das redes de comunicação são elementos básicos para permitir o acesso à informação a amplos setores da comunidade. O aumento do nível de conhecimento fortalece a participação e a produtividade das pessoas. Essa é a transformação essencial que estamos presenciando neste início do século. Beleza? Então vamos lá. Nós vimos que a queda dos custos da tecnologia, a consequente disseminação da informática e das redes de comunicação são elementos, quer dizer, que permite ali o acesso à informação. Vamos ao texto, né, professor? As alternativas. O principal elemento... Professor, leia de novo. O senhor está com preguiça? Professor, leia de novo. De acordo com o texto, o acesso à informação promove a transformação da sociedade. O principal elemento para a participação das pessoas nas mudanças sociais é a disseminação na informática. Vamos ver. A queda dos custos da tecnologia e a consequência de disseminação da informática, sim, mas ela não está sozinha, não. Olha só, a queda dos custos e a disseminação da informática e das redes de comunicação são elementos básicos. Então, é um conjunto de elementos e não apenas um. O principal elemento não é. Então, já está errada essa. O crescimento das redes sociais. Meu Deus do céu, meu filho, saia do WhatsApp, Instagram, Facebook. Ele não fala em rede social, ele fala em redes de comunicação, meu filho. Não viaje na maionese, porque é rede de comunicação. Pegadinha, pegadinha, não caia. Letra C, a queda dos custos da tecnologia. Vamos ver. Ele fala, não fala de queda de custos? Fala aqui, ó, queda dos custos. Mas, ó, não é só a queda dos custos, é a queda dos custos e a disseminação da informática e das redes de comunicação. São elementos básicos para permitir o acesso à informação a amplos setores da comunidade. Portanto, não é essa. Também sobrou a letra D, que é a apropriação de novos saberes, meu filho. Você percebe aí que tudo se relaciona, né, para as mudanças sociais. O principal elemento é saber, é ter o conhecimento. As ferramentas, a queda dos custos, a disseminação da informática são elementos que permitem a apropriação de novos saberes. Isso que transforma a sociedade é essencial. A transformação essencial que estamos presenciando neste início de século. Beleza, meu filho? Então, portanto, o gabarito é a letra D de dado. Nos vemos no próximo vídeo e valeu! Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Milton do canal Nosso Jeito de Falar. Hoje nós vamos comentar mais uma questão de linguagens do Enseja aqui no canal e já peço para você dar essa força para o professor e clica aí no botão de inscrição, beleza? E também quero falar que a nossa apostila que é um sucesso já aqui na preparação para o Enseja, ela está atualizada para o próximo Enseja. O link está aqui na descrição, já dá essa conferida aí, beleza, meu filho? Então vamos lá, essa questão é uma questão que o texto é grande, é uma questão que eu considero de um nível mais alto, uma questão difícil. Então, eu tive que dividir o texto aqui em duas partes, porque o texto é grandezinho, ó, tá vendo?
dividir em duas partes, e aqui o comando do examinador do Enseja. Então vamos lá. Primeiro vamos ver aqui o que ele quer. Ó. O texto aborda reflexões referentes à ideia equivocada de monolinguismo e ao preconceito com os diversos falares. A exigência de que todos dominem a norma padrão da língua como a única possibilidade de uso demonstra que o preconceito não é somente linguístico, mas pode ser ligado a... Quer dizer, antes de ler o texto, que o texto é grande, nós já sabemos que existe, que o texto está criticando a, a exigência de falar somente a norma padrão da língua. Quer dizer, o texto é uma crítica ao monolinguismo, beleza? É isso aqui, ó. Quer dizer, opa, todos têm que dominar a norma padrão da língua? Como assim como única possibilidade? Então, antes de ler o texto, você já sabe isso, que é uma crítica para aquelas pessoas que defendem que, opa, tem que ser a norma culta, a norma padrão tem que ser assim. Mas, então, vamos entender por que o autor está dizendo isso. O texto é longo, mas vamos ler com calma. A ideia de Brasil como país monolíngue ainda é extremamente veiculada, seja pela escola, seja pelas instituições sociais, políticas ou religiosas, seja pela mídia. A aceitação de um Brasil monolíngue gera um grande problema, já está dizendo. Ó. Qual é o problema? Pois na medida em que não se reconhece os problemas de comunicação entre falantes de diferentes variedades da língua, nada se faz para resolvê-lo. Então, o autor desse texto, ele defende ali a variedade da língua, né? A nossa língua está em constante evolução. Então, ele é contra esse Brasil monolíngue, né? Então, ele afirma que isso é um problema. Vamos continuar. Paradoxalmente, que é por outro lado, né, visto sob outra ótica, com tantas referências aos povos indígenas na imprensa, devido à comemoração dos 500 anos do Brasil, ainda nos esquecemos das línguas indígenas. Ele ainda fala que a gente esquece dessa língua aqui, ó, a língua indígena. Também não levamos em conta as variantes do português. Olha aí, ó. Ele defende, ó, ele defende a questão das variantes do português, que a língua é viva, né? A gente acaba esquecendo dessas variantes, em contato com idiomas estrangeiros nas colônias de imigrantes. Por fim, não são consideradas todas as variantes linguísticas do português. Ó. Ele está falando que não são considerados. Por quê? Sejam regionais ou sociais. Ainda dá status falar corretamente. Quer dizer, ele está mostrando para a sociedade que dá um status eu falar bonito, certinho. Ai, professor, eu quero falar de acordo com a gramática. Tem que ser assim, tu és. Porque dá status. Segundo o autor, ele defende isso, tá? Estou só reproduzindo o que o autor está falando. Na ideia ingênua de que a língua dita culta é uma ponte para a ascensão social. Então, o autor está dizendo aqui, está informando a sociedade e a nós que ainda tem aquele status de falar bonito, falar correto e falar bonito, né? É uma linguagem culta, né? Rebuscada e tarará. Quem não domina a variante padrão é marginalizado, é ridicularizado. Quer dizer, quem não fala o português da gramática é ridicularizado. As pessoas riem dele. Na hora de preencher uma vaga profissional, num concurso vestibular, numa situação de conferência na escola, beleza. Essa variante padrão, no entanto, é reservada a uma ínfima parte da população brasileira, a mesma que detém o poder econômico e político. Quer dizer, ele está falando ainda, o autor afirma que esse padrão da língua portuguesa, formal, chique, que tem o status, pertence à classe que tem o poder econômico e também o poder político. Não é difícil perceber que o modo de falar correto é o dessa elite e que o modo errado é vinculado ao grupo de desprestígio social. Quer dizer, ele está dizendo que na nossa sociedade nós temos vamos colocar assim, grosso modo, falando assim, direto e reto, temos os ricos que falam bonitinho, tem o poder econômico e o poder político, falam corretamente por usar a gramática bonita, por falar bonito, de acordo com a norma padrão, de acordo com a norma culta. Então, de acordo com o autor desse texto, ele está dizendo que os ricos, a nossa sociedade é dividida em rico e pobre, por exemplo, e os ricos falam bonitinho porque usam a gramática corretamente.
Por outro lado, a parte de baixo da sociedade, segundo o autor, não falaria corretamente, porque não ou desconhecem a linguagem culta, ou não querem usar, ou não sabem usar. Conforme Marcos Bagno, há no Brasil uma mitologia do preconceito linguístico, que prejudica toda a nossa educação e nossa formação como cidadãos, para além de um termo teórico. Falou, olha só o tamanho desse texto aqui, ó. Tá vendo, filho? É grande, mas às vezes nós já vimos aqui, inclusive, que texto grande, às vezes a resposta é tranquila. Então vamos lá, o texto aborda reflexões. A exigência de que todos dominem. Professor, leia de novo. O texto aborda reflexões referentes à ideia equivocada de monolinguismo e ao preconceito com diversos falares. Nós vimos isso. A exigência de que todos dominem a norma padrão da língua como única possibilidade de uso demonstra que o preconceito não é somente linguístico, mas pode ser ligado à raça? Não, pessoal. A raça, nada a ver com nada consta. Raça branca, essas coisas, raça negro, raça parda, não tem nada a ver. O autor não fala isso. Região, também o autor não fala em região. Geração, idade, também não. Sociedade, sim. Sociedade, sim. A sociedade dos ricos, o autor defende aqui, ó. Olha, eu vou até grifar aqui para você. Não é difícil perceber que o modo de falar correto é o dessa elite e que o modo errado é vinculado a alguns grupos específicos, grupos de desprestígio social. Quer dizer, ele divide a sociedade em duas. Aqueles os ricos, né, que ainda têm o poder econômico e político, e os pobres. E segundo o autor, ele afirma aí que a parte de cima fala bem, porque tem condições, e a parte de baixo não, que seriam os pobres. Então, reflete isso na sociedade, tá? A nossa sociedade, ele coloca isso no texto, que ele divide a sociedade em dois pontos, né? E exatamente é isso. Não tem segredo, meu filho. É a letra D de dado. Observa como essa questão poderia ser até considerada média para difícil, né? Mas dá para acertar. O que meus alunos falaram é que eles estavam cansados no dia, não conseguiu ler o texto inteiro, mas dá para você ir pegando. Ó, se você conseguisse observar essa parte final aqui do texto, ó, esse parágrafozinho, essas linhas aqui, quer dizer, você conseguiria acertar a questão, beleza? Então, a resposta é a letra D de dado. E até o próximo vídeo, pessoal. Valeu! Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Milton, do canal Nosso Jeito de Falar. Hoje comentando mais uma questão de linguagens do Enseja. Então já se inscreve aí, já se inscreve no canal do professor, dê essa força aí a ele. E queria dizer também que nossa apostila de interpretação de texto já está disponível, atualizada para o próximo Enseja. Você consegue ter acesso clicando no link que está aqui na descrição. Beleza, filho? Então, professor, vamos lá. É uma questão também de interpretação de texto, pura interpretação de texto. O texto é pequeno, né? Vamos lá, o que esse cara quer? O que o examinador quer? Os meios, o que o examinador do Enseja quer? Os meios de comunicação procuram formas específicas de se aproximar do seu público-alvo. De acordo com o texto, para cumprir esse objetivo, jornalistas de TV e rádio devem. Vamos ao texto, né? O jornalista deve contar os acontecimentos do cotidiano de uma maneira que toda a sociedade entenda. Sim, claro, o jornalista ele tem que ser direto. O jornalista, meu filho, ele tem que ser direto e reto. Ele tem que ser o quê? Objetivo. Objetivo. Claro que tem que ser objetivo. Para que as pessoas entendam, né? Para que a sociedade entenda, como se estivesse conversando com uma pessoa. É para ela que vai transmitir suas informações. Então não adianta ele querer usar o jornalista querer, segundo o autor aqui, o jornalista querer usar
aquela linguagem rebuscada que ninguém entenda. Não vai vender jornal. Tem que ser uma linguagem direta e reta, objetiva. Porque o público é a sociedade. Com essa ideia na cabeça, fica mais fácil escrever um texto que deve ser assimilado instantaneamente por milhões de espectadores. Quer dizer, tem que escrever de uma forma clara para que o leitor entenda. Então, o jornalista tem essa obrigação, escrever claro, direto e reto, objetivo, para que o leitor entenda. Então, vamos ao que o examinador do Enseja quer. De acordo com o texto, os meios de comunicação procuram formas específicas de se aproximar do seu público-alvo. De acordo com o texto, para cumprir esse objetivo, os jornalistas de TV e rádio devem. O professor só está com preguiça de ler, professor. O senhor leu já aqui, não. Vamos lá. De acordo com o texto, para cumprir esse objetivo, os jornalistas de TV e rádio devem. Letra A, empregar a linguagem clara. Opa, já está aqui, ó. Claro, ele tem que ser direto e reto. O jornalista tem que ser direto e reto. Direto e reto. Professor, escreva direito. Direto e reto. Tem que ser o quê? Objetivo. Né? Objetivo. O jornalista, vamos à letra B. O jornalista abordar temas da atualidade? Não, não é isso que o texto fala não, né, pessoal? Ele fala que o jornalista tem que ser objetivo, claro. Usar expressões, letra C, usar expressões típicas de oralidade também não. Direto e reto, nós vimos aqui, ó, de uma maneira que todo jornalista deve contar os acontecimentos do cotidiano, de uma maneira que toda a sociedade entenda, como se estivesse conversando com a pessoa. Beleza? Letra D, divulgar informações de interesse comum, também não diz isso o texto não, ele está falando que as pessoas, o conteúdo deve ser assimilado instantaneamente por milhões de espectadores, porque a linguagem tem que ser clara. Tem que ser clara, beleza? Então não é de interesse comum, não tem nada a ver. Letra A, gabarito, meu filho, professor. É isso aí. Então, encontro você no nosso próximo vídeo e valeu! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Milton do canal Nosso Jeito de Falar. Aqui onde você encontra tudo a respeito do Enseja, meu filho, e também tudo a respeito de redação e linguagens. Já dê essa força para o professor, já se inscreve aí no canal, clica no botão vermelho e vamos à questão de número 4. Questão de número 4, ele dá uma blusa aqui, ele fala sobre a questão de prevenir, esperança, força, vida, amor, combate ao câncer de mama. Beleza, então vamos saber o que o examinador quer do Enseja. A palavra prevenir foi usada 2 vezes na camiseta com o propósito de, letra A, demonstrar o amor que a sociedade tem pelas vítimas de câncer, destacar a importância da precaução no combate ao câncer de mama, incentivar a sociedade a discutir o câncer de mama, valorizar as campanhas que lutam para combater o câncer. Opa! Vamos lá, pessoal. Então, ele está dizendo para a gente aqui que a palavra prevenir foi usada 2 vezes. Então, ele usou prevenir aqui, ó, na blusa, e também usou prevenir também aqui. Pessoal, quando isso serve para qualquer texto, né? Para qualquer lugar. Quando você, na fala, por exemplo, você está falando. Se você fala uma coisa 2 vezes, o que está acontecendo, pessoal? Você está dando uma, o quê? ênfase, certo? Você está dando uma ênfase. Se você fala 2, 3 vezes, 4 vezes, você está mostrando o quê? Que aquela situação é importante, que você precisa reforçar aquilo que você falou. Então, se foi usado 2 vezes, vamos lá. Letra A, demonstrar o amor que a sociedade tem pelas vítimas de câncer? Não, né, pessoal? Você usou 2 vezes, é para dar ênfase, não é isso. Então, essa letra A não é. Destacar a importância da precaução no combate ao câncer de mama? Exatamente. É tão importante destacar a precaução no combate ao câncer de mama
que nós estamos falando o quê? Ó, duas vezes, ó, duas vezes. Então, por isso que é tão importante. Incentivar a letra C. Por que não é a C? Incentivar a sociedade a discutir o câncer de mama? Não necessariamente, nós estamos dando ênfase. Por isso que foi falado duas vezes. Valorizar as campanhas que lutam para combater o câncer? Também não, porque foi falado duas vezes. Duas vezes, três vezes, quatro vezes. Opa, nós estamos dando o quê? ênfase, filho. ênfase. Se nós estamos dando ênfase, o gabarito é a letra B de bola, meu filho. Olha aí, questão tranquila. Beleza? Então, aguardo você no nosso próximo vídeo. E valeu! Olá, pessoal! Professor Milton do canal Nosso Jeito de Falar. Aqui onde você encontra tudo a respeito do Enseja e também tudo a respeito de redação e linguagem. Já dá essa força aí, professor, meu filho. Clica no botão vermelho, se inscreve no canal, beleza? Tô aqui para ajudar você nessa prova aí do Enseja. E vamos à questão 6. A questão 6 é uma questão em espanhol. Vou mostrar aqui para você que você não precisa ser o cara em espanhol, você não precisa falar em espanhol. Ainda mais porque tem a maioria das palavras em espanhol é bem parecida com as palavras da nossa língua portuguesa. Então você vai ver que você não precisa ser o fera para fazer um curso aí de espanhol, não. Você vai conseguir matar a questão aqui bem rápido, beleza? Então vamos lá, questão 6. Ele dá um texto aqui, ó. Na verdade, ele está informando alguma coisa, né? Opa, que coisa é essa, professor? Eu já vi aqui de cara, ó, que ele está informando algo a respeito de suicídio. Olha aí, ó. Aí ele continua, ele dá, opa, alguns sintomas. Olha aí, ó. Ele está me informando não só a mim, mas também a toda e qualquer pessoa. Isso parece muito como um folheto de informação, não é, pessoal? Então vamos ver. O que o examinador do Enseja quer? O dia 10 de setembro é mundialmente dedicado a reflexões e ações relacionadas ao suicídio. Opa, acertamos. Considerando o conjunto das informações fornecidas, a função desse texto é: letra A, apresentar a causa principal de morte entre os jovens. Letra B, instruir os jovens a trabalhar para acabar com o suicídio. Letra C, convocar a sociedade para atuar na prevenção do suicídio. Letra D, ampliar os dados estatísticos sobre as vítimas de guerra no mundo. Vamos lá, guerra, ele está falando de guerra nesse. Meu Deus, vamos ver. Aqui parece ser um folheto, né? Ó, no mundo, cada ano morrem mais de 800 mil pessoas por causa de suicídio. Opa, uma morte a cada 40 segundos. Olha isso, ó. Ele está informando, isso aqui é uma informação. Ele está informando várias pessoas. Professor, escreva direito. Ele está informando várias pessoas. É verde, professor. Tá bom, vou voltar aqui. Ele está informando informação. Ele está informando várias pessoas a respeito do suicídio. Essas cifras, né, esses números, superam o número de vítimas por homicídios e guerras combinados. Caramba, quer dizer que morre mais gente por suicídio do que por homicídio e guerra juntos. Caramba, é bem pesado, né? Olha só, na guerra morrem 200 mil. Na guerra. E nos homicídios, 500 mil. Mas juntos, guerra e homicídios, supera. Eles não conseguem, quer dizer, bater o número de suicídio. Beleza. Então, mas professor, tem outro texto, né? Tem, olha aí, ó. Ele fala dos sintomas, então ele está informando todo mundo. Ele está informando não só a mim, como todo mundo. Ele está informando o quê? A sociedade, pessoal. Ele está informando a sociedade sobre os números que nós acabamos de ver aqui,
sobre os sintomas, ó. Os sintomas do suicídio que ele descreve. Ainda dar a dica, ele ainda dá a dica, quer dizer, como prevenir, ó. Quer dizer, é muito informativo. Ele informa muita coisa para todas as pessoas que têm esse folheto, esse tipo de notícia. Beleza? Então, com base nisso, ó, você percebe que você não precisou saber muito ali de espanhol, porque até porque é bem parecido com o português. Então, você acabou de ver que deu para entender perfeitamente. Então, vamos lá. O dia 10 de setembro é mundialmente dedicado a reflexões e ações relacionadas ao suicídio. Considerando o conjunto das informações fornecidas, a função desse texto é apresentar a causa principal de morte entre os jovens? Não. Ele fala de uma maneira geral. Ele não fala de jovens especificamente. Jovem não. Especificamente não. Ele fala de uma maneira geral. Beleza? Letra B. Instruir os jovens a trabalhar para acabar com o suicídio também não falou disso não. Ele dá números, como prevenir, as causas, mas também não fala sobre isso não. C. Convocar a sociedade para atuar na prevenção do suicídio? Exatamente. Ele está informando tanto, não só a mim, como a toda e qualquer pessoa que tem essa informação, que como funciona o suicídio, os números do suicídio, ultrapassam os números da guerra e de homicídio juntos, fala alguns sintomas, fala como prevenir o suicídio. Então, quer dizer, ele está realmente convocando a sociedade, todos nós, para atuar na prevenção do suicídio, porque está muito alto. Está ultrapassando os homicídios e o número de mortes em guerra. Então, ele está falando, olha, pessoal, está tão alto que esses são os sintomas e essas são as prevenções. Beleza? Então, já achamos a nossa resposta, letra C. E por que não é a D, professor? Ampliar os dados estatísticos sobre as vítimas de guerra. Não é ampliar os dados, ele está mostrando os dados só. Não é ampliar, ele está mostrando apenas os dados. Beleza, meu filho? Então, o gabarito é a letra C de casa. Beleza, meu filho? Então, encontro você no nosso próximo vídeo, comentando questão. Se inscreve no canal e valeu!